Como transformar a disciplina alemã impecável e rigorosa em uma fuga pânica e covarde? A história da guarnição do capitão Morozov esconde detalhes aterrorizantes de sobrevivência que não constam nos livros didáticos. É a crônica do gás sufocante da pólvora, de mãos esfoladas em carne viva e de uma dor cegante. Analisaremos passo a passo a geometria impecável e cruel desta emboscada na floresta. Mas o mistério principal só será revelado ao final. Imagine. Seu blindado está imobilizado, os projéteis perfurantes acabaram, e os canhões de 88 milímetros do inimigo estão apontados diretamente para você. Uma manobra absolutamente irracional, que quebra todos os padrões, realizada pelo 1S-2 de 46 toneladas, fará você prender a respiração. O que ele fez destruiu o psicológico da elite da Wehrmacht para sempre. A terra estremece com as explosões pesadas. A onda de choque esmaga as linhas de frente da infantaria, transformando fortificações meticulosamente cavadas em lama ensanguentada e revolvida. O metal retorcido da blindagem leve destruída exala uma fumaça preta e densa. Uma torre arrancada por um impacto direto está cravada no tronco de um carvalho centenário. O aço rasgado, em resfriamento, sibila sob a chuva fina. Verão de 1944. As florestas densas do oeste da Ucrânia tornam-se o cenário sombrio de uma caçada implacável. O reconhecimento em força traz um veredito seco e cruel. Um batalhão de tanques pesados de elite da Wehrmacht avança rapidamente para a ruptura. Uma avalanche de aço se aproxima, varrendo metodicamente tudo o que há de vivo em seu caminho. Os relatórios do Estado-Maior estão impregnados de tensão nervosa. As transmissões de rádio se afogam em relatos fragmentados sobre baixas. Os pesos pesados alemães avançam atropelando tudo em velocidade de cruzeiro. A blindagem frontal dos veículos inimigos suporta facilmente impactos diretos de projéteis perfurantes padrão, sem o menor dano. Os projéteis de aço simplesmente ricocheteiam, lançando feixes brilhantes de faíscas e deixando apenas arranhões superficiais no espesso aço Krupp. O inimigo esmaga impiedosamente as barreiras de vanguarda, apenas pela massa bruta e pelo poder de fogo superior. A distância diminui rapidamente. A guerra exige uma resposta imediata e brutal. A guerra é lama espessa, medo animal, estrondo ensurdecedor e morte súbita. A escola soviética de blindados forjou sua resposta. Monstros de aço monolíticos, criados especificamente para romper defesas impenetráveis. Tanque pesado de ruptura. 46 toneladas de agressão concentrada. O argumento cinético absoluto no campo de batalha, capaz de quebrar qualquer barreira. Uma máquina onde as emoções humanas servem apenas como consequência inevitável de uma física implacável. Alerta. O rangido agudo e estridente das lagartas rasga a umidade da manhã. O potente motor a diesel ruge com esforço, lançando no ar uma nuvem densa de fumaça cinza de óleo diesel. Uma vibração de baixa frequência atravessa o espesso casco de aço, transmitindo-se diretamente aos ossos da guarnição. A guarnição do capitão da guarda Morozov recebe sua missão de combate. A ordem do comando é extremamente clara e curta. Avançar imediatamente para interceptar e organizar uma emboscada pesada na rota da provável ruptura inimiga. Dentro do apertado compartimento de combate, não há espaço para movimentos desnecessários. O tanque é uma caixa de aço incandescente. O ar abafado está impregnado com o cheiro rançoso de pólvora queimada, suor acre e graxa pesada de armamento. O capitão Morozov é um profissional absolutamente frio, um homem que entende com clareza o verdadeiro preço do autocontrole de ferro no epicentro do inferno que se aproxima. Ele não busca atos heróicos por glória. O heroísmo aqui não é medido por palavras pomposas, mas pelo automatismo excepcional de ações precisas sob fogo intenso. O medo animal já se foi há muito tempo. Restou apenas um vazio ressonante, o tilintar surdo do metal e reflexos gravados permanentemente no subconsciente.
O diálogo da guarnição soa seco, mal atravessando o ronco ensurdecedor do motor multicilíndrico em aquecimento. Chave geral ligada. Pressão de trabalho agora, diz Morozov secamente, sem tirar os olhos focados do mapa topográfico aberto. Pressão de trabalho atingida, comandante, sibila o motorista, apertando com força as alavancas de direção pesadas. Preparar perfurante pesado para municiar. Entendido, preparando perfurante. Eles encaram essa tarefa mortal como um trabalho comum e cotidiano. Um trabalho físico pesado, sujo e extremo, onde o menor pânico é inadmissível. Em contraste com os relatos pânicos e ansiosos do Estado-Maior, dentro do tanque em movimento reina uma calma rotineira, verdadeiramente gélida, de profissionais. O atirador limpa metodicamente, repetidas vezes, as lentes da mira óptica. O municiador avalia sombriamente as dimensões e o peso colossal do massivo projétil de carregamento separado. Quase 25 quilos de aço morto e frio. Um peso insuportável que arrebenta aos braços, que terá de ser lançado com precisão cirúrgica na culatra barulhenta, em questão de segundos de combate. A fisiologia da guarnição está totalmente subordinada a um único ritmo, o ritmo implacável entre a vida e a morte. O movimento começa. O pesado canhão de alma raiada de 122 mm está pronto para dar sua palavra final. O veículo blindado de muitas toneladas arranca pesadamente, moendo impiedosamente a terra úmida com suas largas lagartas de aço. Cada metro percorrido aproxima inevitavelmente o confronto direto com a superioridade técnica esmagadora do inimigo. A aritmética da morte é extremamente simples. Enorme energia cinética contra a espessa blindagem alemã. O tempo ao redor se comprime como uma mola tensa. À frente, apenas a morte iminente. Atrás, uma ordem seca e inquestionável. A blindagem fundida da torre é a segunda pele da guarnição. Os mecanismos uivam sob esforço, operando no limite da resistência dos materiais. O olhar através da fresta estreita do periscópio registra monotonamente apenas os troncos escuros dos pinheiros passando e a faixa cinza borrada da estrada de terra batida. O suor acre arde nos olhos, as costas doem continuamente devido ao solavanco brutal da máquina pesada nos buracos. A mecânica da guerra iminente dita suas regras severas e intransigentes. Uma preparação adequada para enfrentar a elite exige exaustão física total. À frente, através da cortina de chuva, avista-se a orla da floresta desejada, que bloqueia firmemente a estrada de terra. É ali que deverá ser montado o cálculo físico mortal no limite do erro, organizar uma zona de morte fechada. O pesado veículo de combate chega rangendo a linha designada. O inimigo blindado está implacavelmente próximo. O ar frio começa a zumbir imperceptivelmente com a aproximação de dezenas de motores potentes. Não há tempo para descanso. Começa uma nova fase de trabalho pesado, uma batalha exaustiva contra o solo rebelde. E esta batalha cega e extenuante pela sobrevivência exigirá cada gota de recurso humano antes que a armadilha tome sua forma final. Os contornos finais da armadilha são ditados pela geometria cruel e intransigente da sobrevivência. A posição escolhida é uma orla isolada e pantanosa de uma antiga floresta de coníferas. Ela bloqueia firmemente, como uma rolha de concreto, a estrada estreita de terra, espremida entre turfeiras intransitáveis e alagadas. É a única artéria de transporte viável, capaz de suportar fisicamente o peso total colossal do batalhão de tanques pesados inimigo em avanço. O inimigo não tem saída. A avalanche de aço de muitas toneladas passará inevitavelmente por aqui, expondo as laterais ao fogo de flanco. Começa uma batalha exaustiva e febril contra a terra úmida e resistente. A tarefa de engenharia é extremamente clara e impiedosa. Ocultar completamente a silhueta colossal da máquina de 46 toneladas antes do amanhecer inevitável. Enterrar um tanque pesado de ruptura no solo da floresta não é um feito de cartaz de propaganda. É um trabalho físico monótono e extenuante, no limite da anatomia humana. A argila preta e viscosa cede relutantemente às pequenas pás de sapa. O emaranhado denso e profundo de grossas raízes de pinheiro
Precisa ser cortado furiosamente com machados pesados, esfolando as palmas das mãos em carne viva e machucando as articulações. Cada movimento brusco ecoa como uma dor surda e latejante nas costas lesionadas. A guarnição trabalha em um silêncio profundo e concentrado. Os homens economizam rigidamente o oxigênio, economizam as forças que se esvaem rapidamente. A respiração torna-se rouca, intermitente e pesada. O suor denso e salgado inunda os olhos, misturando-se nos rostos com a poeira acre da turfa e a graxa das armas. É necessário remover dezenas de metros cúbicos de solo pesado e molhado. Cada metro cúbico é mais de 1 tonelada de peso morto, lançado manualmente sobre o parapeito sob a pressão contínua e esmagadora do tempo que se esgota. A frente se aproxima implacavelmente. Através do ar noturno úmido e imóvel, começa a surgir um zumbido pulsante de baixa frequência. A terra funciona como um ressonador acústico gigante, transmitindo um tremor leve e irritante diretamente para as solas das botas de couro. O inimigo ainda está oculto atrás do horizonte, mas o funcionamento sincronizado de dezenas de motores potentes já quebra o silêncio da noite. Esse som apressa mais do que quaisquer gritos ou ordens. Cada torrão de terra úmida lançado sobre o parapeito é 1 milímetro adicional de barreira vital entre a frágil carne humana e um projétil perfurante voador com massa cinética de quase 10 quilos. O tanque precisa ser baixado profundamente na posição escavada, escondendo com segurança sob a espessura do solo a vulnerável placa frontal inferior do casco. Acima da superfície do solo, deve sobressair apenas a torre fundida impenetrável, com um massivo mantelete do canhão de cano longo de 122 mm. O comandante mede metodicamente os ângulos de tiro, cuspindo a saliva viscosa pela poeira da terra. Abre mais, municiador. Corta a encosta esquerda, diz Morozov roucamente, apontando com a ponta da pá para a borda do buraco profundo. A torre precisa de curso livre. Se a terra prender o setor de tiro, seremos queimados aqui mesmo antes do segundo disparo. Só tem raiz aqui, comandante. Expira o municiador com dificuldade e um assobio, golpeando furiosamente a lâmina do machado contra uma raiz grossa. O metal ricocheteia com um tilintar da madeira, impregnada de resina espessa. Pica isso tudo, não há tempo. Motorista, larga a pá, prepara a máquina. Vai entrar de primeira, sem direito a erro. A ordem não se discute. O motorista lança pesadamente seu corpo cansado e dolorido na estreita escotilha dianteira. O potente diesel de 12 cilindros ruge, lançando nuvens densas de fumaça cinza no crepúsculo. Começa a parte mais complexa e cirúrgica da operação de engenharia. Posicionar o monstro de aço de muitas toneladas na estreita fenda de terra. 46 toneladas de metal devem se espremer na posição apertada, com precisão matemática de centímetros. As largas lagartas de aço rangem alto, moendo impiedosamente a grama cortada da floresta. O tanque dá marcha a ré. O motorista trabalha praticamente às cegas, orientando-se apenas pelos gestos curtos e secos do comandante, imóvel na borda da trincheira. A máquina assenta pesadamente, com um rangido metálico no perfil escavado. O motor uiva sob esforço em baixas rotações, superando a enorme resistência da argila viscosa e aderente. As esteiras patinam brevemente, lançando jatos sujos de lama líquida debaixo dos elos, e finalmente agarram-se firmemente à base sólida. As barras de torção rangem, suportando o peso monstruoso. O tanque para. O motor é desligado. O silêncio repentino da floresta atinge os tímpanos com mais força do que um disparo de artilharia próximo. Chega a vez da camuflagem. A guarnição, febrilmente raspando a terra com as mãos, cobre a blindagem brilhante sob a chuva fina com galhos de pinheiro cortados, pedaços de grama e lama. O massivo freio de boca do canhão é cuidadosamente coberto com folhagem densa. A geometria do tanque pesado está completamente desfeita. A silhueta angular da máquina de combate mortal dissolve-se sem deixar rastros na paisagem florestal, transformando-se em uma colina discreta coberta de vegetação. Dentro do apertado compartimento de combate está absolutamente escuro. O municiador, com um gemido abafado e contido,
senta-se pesadamente na tampa metálica do depósito de munição. Os músculos das costas e dos braços sofrem cãibras dolorosas e rígidas devido ao esforço físico extremo. Mas não há descanso à vista. As mãos, em um automatismo entranhado, buscam os estojos pesados e frios. Projétil inserido, carga inserida. Relata o municiador secamente, sem qualquer emoção, empurrando com força a morte de aço de quase 25 quilos para o ventre escuro da culatra. Com um estalo seco e alto, a massiva cunha da culatra se fecha, cortando as rotas de fuga. Óptica em ordem, mira limpa. Responde o atirador com voz metálica, colado firmemente ao protetor de borracha frio da mira telescópica. O capitão Morozov ocupa silenciosamente o assento do comandante. A armadilha finalmente se fechou. A preparação exaustiva está concluída. O estrondo da armada blindada da elite da Wehrmacht que se aproxima cresce rapidamente, transformando-se em um rugido contínuo que pressiona os tímpanos. A vibração do casco de aço aumenta a cada segundo. O inimigo entra na distância de um golpe mortal. Através do nevoeiro matinal denso e pegajoso, surge a massa cinzenta que avança, rangendo continuamente. A vibração de baixa frequência, inicialmente quase imperceptível pelas solas grossas das botas dos soldados, cresce rapidamente para um impacto sísmico pesado, monótono e rítmico. Esse impacto físico sacode metodicamente o solo pantanoso da floresta, fazendo pequenos pedaços de argila saltarem sobre a blindagem fria da máquina soviética. A divisão de tanques pesados de elite da Wehrmacht desdobra sua ordem de marcha blindada, quebrando impiedosamente árvores jovens e esmagando arbustos com suas esteiras de aço extraordinariamente largas. O horizonte, metro a metro, preenche-se com as silhuetas massivas e angulares dos pesos pesados alemães. Fortalezas de aço de 68 toneladas avançam atropelando tudo, mantendo agressivamente uma alta velocidade de cruzeiro. Motores potentes a gasolina, com um uivo lancinante, devoram o espaço, lançando colunas espessas e cinzentas de escape tóxico no céu de chumbo úmido. A terra geme sob a pressão dinâmica monstruosa de milhares de elos de aço das esteiras. Dentro do tanque pesado soviético, camuflado na profunda posição de terra, paira um silêncio opressor, ressonante e absolutamente morto. 46 toneladas de aço fundido pátrio fundiram-se permanentemente com a lama úmida da floresta, tornando-se uma ameaça mortal invisível. Este silêncio antinatural dentro da caixa incandescente do compartimento de combate pressiona fisicamente os tímpanos inflamados, sobrepondo-se paradoxalmente até ao estrondo crescente e ensurdecedor das dezenas de lagartas inimigas lá fora. O espaço se estreita a dimensões microscópicas. Todo o mundo da guarnição está agora rigidamente comprimido nas dimensões da lente estreita da mira ótica. O atirador, com o rosto molhado de suor denso e acra, colou-se firmemente ao protetor de borracha frio da mira telescópica articulada, até sentir os ossos do pescoço estalarem. Em seu campo de visão limitado e trêmulo, as cruzes pretas e brancas na espessa blindagem vertical Krupp aumentam de tamanho lenta, mas absolutamente implacável. A distância derrete rapidamente. 1.200 metros. 1.800. O inimigo caminha direto para a linha de fogo do canhão camuflado, totalmente confiante em sua massa esmagadora e invulnerabilidade. O capitão Morozov praticamente não respira. Seu pulso bate de forma regular, compassada e fria, como o mecanismo de relojoaria de uma espoleta. Em seu rosto não há absolutamente nenhuma agitação, medo pegajoso ou raiva ardente. Nenhuma emoção desnecessária capaz de tirar o foco ou fazer a mão tremer. Apenas o cálculo matemático puro e mortal de um profissional frio, realizando um trabalho pesado. O pesado canhão de alma raiada de 122 milímetros permanece em silêncio por enquanto, guardando em seu ventre de aço, na culatra massiva fechada, quase 25 quilos de pura fúria cinética. O projétil perfurante de ponta-romba com calota balística aguarda sua fração de segundo. Cada momento desta espera passiva forçada
queima literalmente os nervos expostos da guarnição com ácido concentrado. O municiador pressionou todo o corpo contra a antipara metálica, cerrando os punhos enormes até os nós dos dedos ficarem brancos. Sua principal tarefa física agora é manter o corpo pesado estático, apenas respirar fundo e esperar o momento exato em que o estojo usado será expelido da culatra incandescente com um tilintar ensurdecedor e cortante sobre o piso de ferro estriado. Distância 600, relata o atirador de forma extremamente seca e contida, sem tirar o olho direito da ótica tratada. Sua voz soa opaca, como uma lixa grossa esfregando-se com força contra metal enferrujado. Esperar, corta o capitão Morozov, como um golpe de pá de sapa. Deixe chegar a queima-roupa. Atirar apenas com certeza absoluta. Nada de arranhar a blindagem. 500 metros. Estão avançando muito próximos. Estão entrando em solo firme, expondo as laterais. A coluna inimiga de tanques pesados, absolutamente confiante em sua blindagem, quebra suavemente a formação em linha reta. Eles contornam o trecho pantanoso e intransitável da turfeira profunda, virando-se desajeitadamente em movimento e expondo suas laterais largas e menos protegidas ao ângulo reto ideal de tiro do canhão camuflado de Morozov. A mecânica da emboscada geometricamente precisa funciona perfeitamente. O cálculo de engenharia exaustivo justificou-se plenamente. 400. Registra o atirador com um sussurro metálico, girando suavemente o volante de pontaria vertical. O cano longo e pesado do canhão altera o ângulo de elevação de forma quase imperceptível, por frações de milímetro. Esperar. Manter o líder na mira. O comandante alemão no veículo pesado líder projeta-se despreocupadamente até a cintura para fora da escotilha aberta da torre massiva, observando casualmente a orla da floresta com um potente binóculo Zeiss. Ele não vê, mesmo de perto, a morte de aço cuidadosamente camuflada e enterrada no solo. Em suas lentes de vidro, refletem-se apenas os pinheiros úmidos derrubados pela tempestade, montes de terra úmida escavada e densos matagais de samambaias. A confiança de um grande predador que não suspeita que já se tornou um alvo estático há muito tempo. 350 metros. Alvo exatamente no centro. Acompanhando. Morozov baixa a palma da mão pesada com força sobre o ombro tenso do atirador. Fogo. Essa palavra curta e seca rompe instantaneamente o silêncio ressonante e agonizante dentro do apertado compartimento de combate. O dedo indicador do atirador aciona bruscamente o gatilho metálico pesado. O impulso elétrico inflama a potente carga de projeção. Estrondo. O espaço fechado do tanque explode instantaneamente em um rugido ensurdecedor, monstruoso e avassalador. A onda de choque monstruosa do primeiro disparo do canhão atinge brutalmente os órgãos internos da guarnição, expulsando instantaneamente todo o oxigênio dos pulmões comprimidos. O pesado tanque de 46 toneladas estremece brusca e convulsivamente em todo o seu casco de aço, afundando-se com enorme força com suas largas lagartas nas profundezas da argila úmida da posição, devido à colossal energia do recuo. O cano de aço de muitas toneladas recua com um guincho sobre os trilhos, cuspindo furiosamente pelo freio de boca, uma chama rugidora e ofuscante, e uma nuvem incrivelmente densa e sufocante de gases incandescentes da pólvora. O projétil de aço mortal deixa a alma do canhão a uma enorme velocidade inicial, percorrendo a distância de 350 metros em frações de segundo imperceptíveis ao olho humano. Entra em cena a física pura e implacável da destruição. A enorme energia cinética do projétil pesado encontra em plena velocidade a espessa blindagem do peso pesado alemão. Impacto. Um rangido terrível de revirar as entranhas, do metal espesso rasgando-se e quebrando-se, sobrepõe-se instantaneamente ao rugido de dezenas de motores de tanques. A blindagem do inimigo não é apenas perfurada. Ela é catastroficamente esmagada, rompida, fisicamente destruída pela pressão dinâmica colossal em um único ponto de contato. O vetor da monstruosa energia cinética é transmitido instantaneamente, sem perdas,
para o interior do veículo inimigo. Este impacto cinético ultrapotente arranca completamente a torre de muitas toneladas do tanque alemão de seu anel dentado, lançando-a para o lado. Um feixe de faíscas ofuscantes e chamas rugidoras irrompe do buraco formado, transformando o veículo líder em um crematório em chamas. O tilintar ensurdecedor e agudo do estojo de latão vazio, expelido contra o piso de ferro da máquina soviética, dá início a um novo ciclo. Não há mais silêncio. A linha de montagem implacável foi acionada. Esta linha de montagem implacável da morte não conhece pausas. O espaço fechado do compartimento de combate transforma-se instantaneamente em uma armadilha incandescente. O disparo do canhão de 122 mm cega a guarnição com um clarão brilhante que consome o oxigênio. O estrondo ensurdecedor atinge os tímpanos com a força de um golpe físico contundente, deixando para trás apenas um zumbido agudo e contínuo. O potente exaustor elétrico uiva sob esforço no teto da torre, mas é completamente incapaz de lidar com o enorme volume de fumaça da pólvora. O gás acre e sufocante deposita-se como uma névoa cinza espessa nos rostos suados, arde nos olhos avermelhados e entope os pulmões a cada inspiração espasmódica e superficial. A tosse rasga a garganta ressecada, mas não há tempo para ela. Na guerra, segundos valem vidas. Lá fora, o poder cinético colossal da arma soviética cobra seu terrível tributo. O projétil perfurante de 25 quilos choca-se a uma velocidade enorme contra o veículo líder alemão. A blindagem não é apenas perfurada. No momento do impacto direto a curtíssima distância, a energia cinética do projétil pesado em voo é tão colossal que a física da destruição ultrapassa os limites da penetração de blindagem clássica. 25 quilos de aço voador transmitem toda a sua fúria esmagadora ao casco do inimigo. A torre de muitas toneladas do peso pesado alemão, com um rangido terrível de metal deformando-se que gela o sangue, é arrancada completamente do anel dentado. Os grossos parafusos de fixação de aço estouram com o som de uma rajada de metralhadora pesada. A enorme torre voa pelos ares, revelando o ventre ardente do tanque inimigo. A detonação instantânea da munição armazenada transforma o orgulho da engenharia alemã em uma fogueira gigantesca e rugidora. O caos absoluto e incontrolável instala-se nas frequências de rádio do inimigo. Os tanquistas de elite da Wehrmacht, acostumados a esmagar impunemente as leves barreiras soviéticas com sua massa, de repente enfrentam uma força desconhecida e imparável. O medo animal quebra a formação de desfile precisa. A coluna tenta freneticamente se dispersar. Os veículos pesados recuam desajeitadamente, colidindo uns com os outros com seus flancos de aço, moendo com suas largas lagartas a lama da floresta e os troncos de árvores derrubados. Sua blindagem gabada e impenetrável acaba de se mostrar uma barreira absolutamente inútil contra o golpe cinético bruto de uma potência monstruosa. Mas dentro da caixa de aço incandescente do tanque soviético, não há lugar para júbilo ou triunfo. Aqui, ocorre um trabalho extremamente pesado e monótono, de exaustão física total. O municiador trabalha em um ritmo frenético, mas absolutamente preciso e matemático. Nenhuma agitação desnecessária, apenas memória muscular e o automatismo gélido de um profissional. O carregamento separado de grande calibre exige esforços sobre-humanos e extremos. As costas, lesionadas ainda durante a escavação noturna da posição, respondem com uma dor pulsante e cegante a cada inclinação brusca. Perfurante! Sibila o comandante Morozov secamente, através da densa cortina de fumaça. O municiador, com um solavanco vigoroso, arranca um projétil de ponta-romba do paiol. 25 quilos de ferro frio e inerte. Ele joga esse peso monstruoso na calha de carregamento e, com força, esfolando a pele das palmas das mãos no metal bruto, soca o projétil na bocarra incandescente da culatra. Logo em seguida, um pesado estojo de latão com a carga de projeção cai em suas mãos fadigadas. Mais 16 quilos de peso. O metal desliza com um rangido pelos encaixes. Um estalo seco,
O massivo bloco da culatra fecha-se com um baque surdo, selando o caminho de volta definitivamente. Pronto! Grita o municiador com a voz embargada, por entre dentes cerrados, esquivando-se da linha de recuo mortal da culatra. Segundo à esquerda, distância 300, lateral. Morozov dita os parâmetros do novo alvo. Alvo avistado, responde o atirador, colando o rosto com força no protetor de borracha da mira. Fogo! O tanque soviético estremece violentamente de novo sob o choque dinâmico monstruoso. 46 toneladas de aço pátrio afundam-se com força no solo amolecido da floresta. Outra rajada de chamas ofuscantes irrompe com um rugido do massivo freio de boca. O segundo, presente, perfurante de 25 quilos, voa veloz em direção ao alvo. O projétil estraçalha a blindagem lateral da máquina alemã, atravessando-a de lado a lado. O vetor do impacto cinético transforma o interior do tanque inimigo em uma massa sangrenta de estilhaços de blindagem incandescentes e mecanismos rompidos. A máquina dá um solavanco brusco e para sempre. Densas colunas de fumaça negra jorram das escotilhas abertas. A engrenagem da destruição atinge sua rotação máxima. O suor acre inunda os olhos do atirador, mas ele não ousa se afastar das lentes nítidas da mira nem por uma fração de segundo. O municiador respira em arquejos curtos e roucos, engolindo avidamente o ar saturado pelos gases da pólvora. Suas mãos estão ensanguentadas, com os nós dos dedos esfolados e os músculos sofrendo cãibras severas. Mas, num reflexo puro, forjado pelo treinamento, ele já busca o terceiro projétil pesado. Perfurante! Lança Morozov novamente, avaliando instantaneamente a geometria mutável do combate. O terceiro a partir da frente, está girando a torre. O municiador retira mais uma carga de morte em aço. A mecânica do corpo humano trabalha com a precisão de um relógio, ignorando completamente a dor latente. Projétil. Carga. O estalo da culatra. O disparo devastador. 25 quilos de aço voador atingem a torre da terceira máquina alemã com um estrondo aterrorizante, travando definitivamente o mecanismo de rotação e esmagando a espessa placa frontal. A formação inimiga se desfaz por completo. Atordoados pelo pânico, bloqueados na estrada estreita de terra, os tanques pesados fumegam um após o outro. O trabalho da guarnição soviética é um labor metódico, rítmico e esmagador. A temperatura dentro do apertado compartimento de combate sobe a níveis críticos. O metal incandescente do canhão emana um calor insuportável. Mais estojos vazios continuam a cair com um tilintar ensurdecedor e cortante no piso metálico corrugado, queimando sensivelmente as pernas, mesmo através das grossas botas militares. A guarnição transformou-se definitivamente em um mecanismo biológico único e infalível, garantindo o funcionamento agressivo e contínuo do canhão de 122 milímetros. O medo instintivo não existe mais. Todas as emoções humanas foram incineradas pela descarga insana de adrenalina e pelo cansaço físico extremo. Restou apenas a física nua e impiedosa da guerra. Erguer o peso, socar o projétil, alinhar a mira, apertar o gatilho, e erguer de novo, e socar de novo. A fumaça densa e sufocante dos tanques alemães em chamas desce como um cobertor negro e impenetrável sobre a clareira pantanosa da floresta. A visibilidade na mira ótica cai para quase zero. O saco de fogo está transbordando de metal retorcido e ardente. Mas, em meio a esse caos ígneo, as leis implacáveis da sobrevivência ditam subitamente novas e cruéis condições. A fumaça negra oculta não apenas as vítimas destruídas, mas também predadores enfurecidos que sobreviveram. Dessa névoa densa e fuliginosa, surge a toda velocidade um inimigo pesadamente blindado. A enorme máquina alemã, metodicamente através da cortina do incêndio, aponta seu canhão mortal diretamente para a posição camuflada de Morozov. A fumaça densa e oleosa da blindagem alemã em chamas é subitamente rasgada pelo largo peito de aço de um novo oponente. A enorme máquina inimiga emerge do inferno absoluto a toda velocidade,
arremessando para os lados pedaços de metal retorcido de seus antecessores destruídos. A distância encurta para valores críticos e suicidas. Menos de 200 metros separam a posição camuflada de Morozov da ameaça blindada que avança. O pesado tanque alemão não diminui a marcha. Suas lagartas largas trituram impiedosamente o solo fumegante da floresta. O atirador inimigo, demonstrando o treinamento gélido das unidades de elite, faz uma parada curta e alinha metodicamente a retícula de sua soberba ótica Zeiss na casamata soviética. O clarão do disparo corta a névoa cinzenta uma fração de segundo antes que o estrondo ensurdecedor chegue aos ouvidos. O canhão raiado alemão de 88 mm dispara praticamente a queima-roupa. O tempo dentro da máquina soviética comprime-se instantaneamente em um microsegundo insuportável e dilatado. O pesado projétil perfurante do inimigo carrega consigo uma energia cinética colossal, concentrada na ponta. Ocorre uma colisão frontal de força monstruosa entre o núcleo de aço voador e a espessa blindagem fundida soviética. Um guincho metálico terrível, que paralisa o sistema nervoso, corta o espaço fechado. Ricochete. Uma onda de choque de densidade enorme atinge a face externa da torre. A energia cinética do projétil alemão é tão grande que o IS-2 de 46 toneladas, firmemente enterrado na argila viscosa da floresta, estremece convulsivamente em todo o seu chassi massivo. O impulso dinâmico colossal desloca fisicamente a máquina de muitas toneladas, alguns decímetros para trás. Os roletes de apoio batem contra os balancins com um guincho agudo. As largas esteiras esmagam com um estalo a parede traseira do abrigo profundo de terra. O aço resiste, a blindagem não é perfurada. Na superfície externa da torre massiva, resta apenas um sulco profundo e irregular de metal arrancado, incandescente, do qual emana uma fumaça cinzenta e acre. Mas dentro da caixa de aço, as leis implacáveis da física cobram seu tributo terrível e sangrento. Um tanque não é um monólito. É uma cápsula metálica oca, onde a fragilidade do corpo humano entra em contradição direta com a mecânica cruel do combate. O impacto dinâmico de força terrível é transmitido instantaneamente através da suspensão rígida e das antiparas diretamente para os ossos da guarnição. O municiador é arremessado para longe do canhão como um saco pesado e disforme. Ele perde o equilíbrio e bate com a nuca com toda a força na borda de aço do paiol. O espaço perde instantaneamente as coordenadas. Uma concussão violenta apaga completamente a fronteira entre o que é em cima e o que é embaixo. Manchas brancas ofuscantes de dor explodem os olhos. Dos capilares rompidos pela variação brusca de pressão no nariz e nos ouvidos, jorram fios finos e pulsantes de sangue quente. O aparelho vestibular é destruído pelo golpe surdo. O corpo humano demonstra sua vulnerabilidade extrema dentro do útero de aço que estremece com os impactos, estando no centro exato de uma tempestade de fogo furiosa. O canhão do IS-2 silencia. A máquina soviética perde seu único argumento absoluto. A mecânica sofre uma falha crítica devido ao abalo externo colossal. O massivo bloco da culatra abre-se apenas pela metade, emitindo um som seco e rascante. O estojo de latão de 16 quilos fica totalmente encravado na bocarra incandescente da culatra. A expansão térmica do metal e a deformação dinâmica bloqueiam o mecanismo por completo. Os extratores deslizam impotentes, rangendo sobre o flange de latão preso. O tanque fica sem seu calibre principal. O ar rarefeito está densamente impregnado com o cheiro de borracha queimada, óleo diesel derramado e sangue fresco. Falha! Estojo encravado! Ruge o atirador com a voz embargada, forçando as cordas vocais. Ele não afasta o rosto ensanguentado da mira telescópica, continuando a manter mecanicamente o inimigo na retícula. Expulse isso! Rosna o capitão Morozov. Suas mãos já arrancam a pesada alavanca de aço do suporte lateral. Condutor, recue! Tire a mira dele! Acelera! O potente motor diesel de 12 cilindros urra sob esforço, sufocando-se na fumaça do combustível.
O mecânico condutor puxa as pesadas alavancas de comando com tanta força que seus ossos estalam, tentando desesperadamente arrancar a pesada máquina, cravada no solo, da estreita armadilha de terra. As esteiras trituram a argila com fúria e um rangido metálico agudo, transformando-a em uma lama líquida, lutando para encontrar tração em solo firme. O tanque debate-se em convulsões, sacudindo de um lado para o outro. No piso de ferro corrugado, o municiador geme alto. Ele tenta se levantar aos tropeços, deslizando as palmas das mãos ensanguentadas pelos estojos vazios espalhados. Cada movimento brusco ecoa na cabeça ferida com uma náusea cegante. E à frente, através da estreita fenda de visão do periscópio, o comandante Morozov vê claramente a geometria de gelar o sangue da morte que se aproxima. O peso pesado alemão gira a torre suavemente, com precisão matemática. O longo canhão raiado do inimigo desce metodicamente, sem pressa alguma. O atirador alemão escolhe friamente um ponto vulnerável na blindagem do tanque soviético que se debate, preparando o segundo impacto cinético, este já garantidamente mortal. A guarnição de Morozov encontra-se absolutamente indefesa diante do canhão apontado. Não há mais abrigos. Alguns segundos infinitos, impregnados de adrenalina densa e tensão insuportável, separam seres vivos de se tornarem pedaços de carne rasgada. O zumbido nos ouvidos abafa o rugido do próprio motor. Eles têm apenas alguns instantes de absoluta impotência tática. Enquanto o mecânico condutor recua o tanque com um urro, tentando desviar da mira do alemão e escapar do golpe certeiro, Morozov, com um movimento brusco, afasta o companheiro atingido pela concussão. Enquanto o mecânico condutor recua a pesada máquina de combate com um urro lancinante, tentando em uma manobra desesperada desviar da mira precisa do alemão e escapar do golpe frontal certeiro, dentro da caixa de aço que estremece, desenrola-se outra batalha, silenciosa e cruel. As largas esteiras de aço rasgam furiosamente a argila encharcada da floresta com um rangido agudo. O tanque de muitas toneladas debate-se em um tremor febril, como um enorme peixe lançado sobre as pedras. A suspensão rígida de barras de torção transmite impiedosamente cada impacto seco contra raízes de árvores ocultas e sulcos profundos, diretamente para as colunas vertebrais da guarnição. O espaço do compartimento de combate arremessa tudo caoticamente de um lado para o outro. O capitão Morozov, com um movimento brusco que não admite contestação, afasta o corpo insensível do municiador atordoado. Um homem inconsciente no piso corrugado e ensanguentado é agora apenas um obstáculo físico intransponível para a sobrevivência dos demais. A complexa tecnologia de guerra está absolutamente morta sem a vontade humana de ferro que a controla. A verdadeira natureza da guerra não tolera o menor compromisso e não perdoa a fraqueza física. Ela reconhece o direito à vida apenas para aqueles capazes de ignorar a dor excruciante de sua própria fisiologia. A bocarra incandescente da culatra massiva segura firmemente o estojo de latão vazio. A expansão térmica do metal espesso e o abalo dinâmico colossal do ricochete inimigo travaram o complexo mecanismo por completo. Os extratores rangem impotentes contra o flange preso. Morozov, respirando com dificuldade o vapor acre da pólvora, agarra com as mãos nuas a alavanca escaldante do bloco da culatra. A pele das palmas das mãos começa a chiar instantaneamente, exalando um cheiro adocicado e nauseante de carne queimada. O nó de aço rígido não cede nem 1 milímetro. O comandante arranca a pequena alavanca de aço do suporte lateral. Um golpe curto e furioso no espaço insuportavelmente apertado e oscilante da torre. Um impacto seco e duro contra o fundo de latão preso. O metal guincha. Mais um golpe implacável que faz estourar calos sangrentos nos dedos. O estojo de 16 quilos voa para fora do canhão com um tilintar ensurdecedor, atingindo dolorosamente as pernas do comandante. O caminho para um novo projétil está livre, mas o tempo precioso escorre rapidamente por entre os dedos trêmulos. Através da estreita fenda do periscópio, vê-se claramente como o longo canhão alemão,
completa os últimos milímetros cirúrgicos de sua mira mortal. Simplesmente, não há tempo para a postura correta de carregamento. O piso corrugado foge sob os pés. Morozov inclina-se bruscamente em direção ao paiol inferior. Suas mãos esfoladas agarram-se firmemente ao aço frio e oleoso do projétil perfurante. Quase 25 quilos de peso morto e rombo. O comandante faz um esforço brusco e desesperado para cima. Suas costas, já lesionadas durante a pesada escavação noturna da casamata, respondem instantaneamente com um lampejo cegante e paralisante de dor insuportável. Parece que as vértebras lombares se esfarelam umas contra as outras com um estalo seco, rasgando impiedosamente as fibras musculares. A respiração é interrompida por um espasmo severo. Círculos pretos e vermelhos explodem em seus olhos. Mas as mãos, num reflexo primitivo, continuam a puxar implacavelmente a carga mortal em direção à culatra aberta. Ele arranca as unhas no metal bruto do anel de condução, deixando marcas vermelhas e úmidas na tinta cinza escura do projétil. Os músculos dos braços trabalham no limite da ruptura dos tecidos. Os tendões estão esticados como cabos de aço. O pesado pedaço de morte cinética assenta-se com um baque surdo na calha de aço. Condutor, alinha! Mantém o curso! Ruge Morozov de forma rouca, por entre dentes cerrados até quase triturá-los, cuspindo no chão o sangue espesso e salgado do lábio mordido. As esteiras estão patinando, comandante. A argila está ensaboada, não dá tração. Esforça-se o mecânico condutor, jogando todo o seu peso sobre as duras alavancas de comando. Morozov não ouve justificativas. Seu pulso martela nas têmporas como um pesado malho de ferreiro. Suas mãos ensanguentadas já agarram o estojo com a potente carga de projeção. Mais 16 quilos de peso morto e obstinado. O tanque inclina-se bruscamente para bombordo com um estalo alto, passando com a esteira sobre um grosso toco de pinheiro oculto na lama. O comandante cai com o peito diretamente sobre a culatra quente, segurando por milagre a carga pesada para que não caia no chão. Uma dor selvagem e lancinante atravessa sua caixa torácica. Superando o reflexo animal de se encolher e esperar, ele soca com força furiosa o massivo cilindro de latão nas profundezas da bocarra incandescente do canhão de 122 milímetros. Um estalo metálico brusco. O massivo bloco da culatra sobe com um baque pesado e surdo, selando a culatra definitivamente. Projétil no cano. Canhão carregado por um único homem, trabalhando muito além do limite das capacidades físicas imagináveis. Parada curta! Ruge Morozov, esgotando suas cordas vocais, caindo pesadamente no duro assento do comandante. O mecânico condutor pisa com toda a força no pedal da embreagem principal e nos freios. A máquina de 46 toneladas mergulha o nariz bruscamente, enterrando profundamente os roletes dianteiros na lama viscosa da floresta. As grossas molas dos balancins comprimem-se ao limite, absorvendo rigidamente a inércia colossal do movimento. "Alvo na retícula!" grita o atirador, sem esperar que as oscilações convulsivas do chassi de muitas toneladas parem completamente. "Fogo!" O dedo indicador do atirador puxa furiosamente o duro gatilho metálico. O disparo soviético em parada curta, sobre um chassi não estabilizado que ainda oscilava, revela-se uma fração de segundo mais rápido que o golpe preciso alemão. O estrondo ensurdecedor volta a sacudir violentamente a apertada caixa de aço. 25 quilos de fúria cinética concentrada saem do massivo freio de boca ao encontro do inimigo. O projétil soviético não atinge a espessa e impenetrável placa frontal da torre. Ele atinge um pouco abaixo, na geometria complexa do sistema de rodagem. O bloco de aço choca-se com força monstruosa diretamente contra a massiva roda motriz do peso pesado alemão. A onda de choque e a energia cinética colossal estraçalham os grossos roletes fundidos e arrancam instantaneamente a larga esteira. Os pesados elos de aço voam para todos os lados com um tilintar ensurdecedor e rascante, como se fossem pedaços rasgados de uma fita de papel. O enorme tanque alemão gira bruscamente no lugar com um guincho asqueroso de metal rasgado pela perda súbita de apoio. Seu longo canhão sacode-se convulsivamente para o lado,
cuspindo impotente seu projétil perfurante mortal na densa mata, decepando por completo o topo de pinheiros seculares. O inimigo perde seu principal trunfo, a mobilidade e a manobrabilidade. Acuado na lama intransponível, o predador de aço está definitivamente imobilizado sob fogo cerrado. O alvo agora está absolutamente estático, mas ainda é capaz de matar. A enorme carcaça de aço do peso pesado alemão está definitivamente atolada na lama profunda da floresta. A larga esteira, arrancada por um impacto direto, jaz como um peso morto no solo encharcado, expondo os roletes de apoio retorcidos. Mas o predador blindado ainda vive. A máquina inimiga mutilada, privada de manobrabilidade, defende-se desesperadamente com um fogo de metralhadora furioso e cego, decepando galhos de pinheiros seculares acima da casamata soviética camuflada. Através da cortina densa e acre de fumaça negra e oleosa, vê-se claramente como a torre massiva, com as cruzes pretas e brancas sobre a espessa blindagem Krupp, começa um giro lento e implacável. A guarnição de elite alemã, superando o choque da perda de tração, tenta friamente trazer seu canhão raiado mortal de 88 mm de volta à linha divisada direta. O alvo está imobilizado, rigidamente acorrentado ao solo, mas seu poder de fogo monstruoso não desapareceu. A distância entre os oponentes é criticamente pequena. Cada volta do volante do atirador inimigo conta implacavelmente os últimos segundos de vida dos tanquistas soviéticos. Dentro da caixa de aço incandescente do IS-2 de 46 toneladas, não há absolutamente nenhum lugar para pânico ou dúvida. O atirador, sufocando no denso vapor da pólvora, através do suor pegajoso que inunda seus olhos inflamados, faz os ajustes finais e cirúrgicos na mira telescópica. A retícula da ótica desliza suavemente pelos contornos quebrados e fumegantes da blindagem alemã. Ele está girando a torre. Vira à direita, condutor. Ordena o atirador, seco, sem a menor sombra de emoção. Sua voz soa como o rasgar de uma lona. Mantendo o ângulo, responde o mecânico condutor por entre dentes cerrados. Com um puxão curto e firme na alavanca de comando esquerda, ele faz o massivo chassi de aço estremecer quase imperceptivelmente, deslocando a linha de fogo os graus necessários. O municiador atordoado jaz inconsciente no piso de ferro corrugado, coberto de estojos de latão quentes. O capitão Morozov, com um arquejo surdo, passa por cima do corpo imóvel de seu soldado. Suas costas lesionadas ardem com uma dor constante e paralisante. Cada movimento brusco rasga impiedosamente as fibras musculares tensionadas, mas o comandante alcança obstinadamente o paiol de munição. A lógica rígida do combate de tanques dita a troca imediata da ferramenta. Os pesados blocos perfurantes fizeram seu trabalho sujo com perfeição. Detiveram o avanço impetuoso da elite, destruíram a esteira, quebraram a formação. Agora, exige-se a aniquilação total e absoluta do alvo imobilizado. Granada autoexplosiva! Ruge Morozov, arrancando das travas metálicas o longo cilindro de aço de cor cinza característica. Nas mãos do comandante, caem 25 quilos de morte voadora. Ao contrário do bloco perfurante sólido, este projétil carrega consigo uma física de destruição instantânea completamente diferente. As finas paredes de aço escondem em seu interior uma carga massiva de um explosivo poderosíssimo. Este tipo de munição não precisa atravessar a espessa blindagem monolítica. Sua tarefa é entregar uma energia química colossal exatamente na superfície do tanque inimigo. A fisiologia do homem exausto trabalha em um reflexo animal extremo. As mãos de Morozov, esfoladas e ensanguentadas, lançam com força desesperada o pesadíssimo projétil na calha de carregamento. Em seguida, o massivo estojo de latão com a carga de pólvora é enviado para a culatra incandescente. O peso do metal puxa seus ombros, mas o estalo metálico rígido do bloco da culatra, fechando, soa como uma sentença final e inapelável. Pronto. Mira na base da torre. Lança o comandante secamente,
deixando-se cair no assento duro como um saco de areia. Alvo na retícula! Fogo! O estrondo do canhão de 122 milímetros, que ensurdece e expulsa o restante do oxigênio dos pulmões, sacode mais uma vez o apertado espaço fechado. Uma onda de choque violenta atinge os tímpanos. O pesado projétil explosivo deixa o canal incandescente do cano a uma velocidade enorme, atravessando a névoa de fumaça que separa as máquinas em frações de segundo imperceptíveis. O presente, autoexplosivo, choca-se com força monstruosa, exatamente na junção vulnerável entre o chassi massivo e a torre do tanque alemão. Instantaneamente, sem atrasos, a espoleta de impacto frontal é acionada. A energia cinética colossal da massa voadora de 25 quilos soma-se no mesmo instante à explosão química monstruosa do TNT. A física desse impacto aterroriza por sua inevitabilidade absoluta e impiedosa. O incrível efeito de concussão literalmente esmaga e afunda o espesso aço da blindagem para dentro do compartimento de combate do inimigo. Devido à variação monstruosa de pressão e ao choque dinâmico, rebites de aço pesados e pedaços afiados de metal soltam-se da face interna da blindagem alemã com um guincho selvagem, transformando-se instantaneamente em estilhaços mortais, voando a altíssima velocidade. A tempestade ígnea de alta pressão penetra impiedosamente nas entranhas do oponente. Um segundo depois, ocorre a inevitável detonação do próprio paiol de munição do tanque alemão. A explosão interna poderosíssima literalmente despedaça a fortaleza de aço de muitas toneladas em pedaços disformes, de dentro para fora. A pesada torre, com um rangido terrível de gelar o sangue, é arremessada para longe, em direção à mata. O chassi retorcido e rompido nas costuras transforma-se imediatamente em um crematório ardente, lançando altas colunas de chamas rugintes e cinzas negras contra o céu chuvoso de chumbo. Mas, dentro do tanque pesado soviético, não soam gritos de vitória. Não há absolutamente nenhum brado de alegria, nenhum júbilo ufanista, nenhuma bravata vazia. A guarnição não celebra o triunfo. Para esses profissionais extremamente frios e exaustos ao limite, o inimigo de elite destruído é apenas mais um alvo riscado no carrossel de fogo infinito e extenuante da guerra. É o preço rotineiro do dever. Um preço pago integralmente com colunas vertebrais lesionadas, sangue escorrendo pelos ouvidos, nervos queimados e um vazio pulsante e doloroso nas cabeças atingidas pela concussão. A morte aqui é percebida exclusivamente através do prisma seco de uma tarefa tática cumprida. Todas as emoções humanas foram há muito incineradas até as cinzas por doses extremas de adrenalina. O medo se foi. Restou apenas o vazio, o tilintar do metal e os reflexos. O ar abafado e estagnado do estreito compartimento de combate está saturado com o odor espesso e sufocante de pólvora queimada, isolamento elétrico derretido e sangue fresco. Ouve-se apenas a respiração pesada, intermitente e rouca dos homens que sobreviveram a mais um breve embate desse massacre. O capitão Morozov, em silêncio, limpa o sangue quente do rosto ferido com um movimento mecânico da manga da farda, imunda e impregnada de graxa. Seu olhar obscurecido permanece vazio, fixo e totalmente focado. A engrenagem severa da guerra não tolera pausas nem hesitação. O comandante inspeciona metodicamente, sob o som metálico habitual, a culatra do canhão, que ainda fumega em brasa. O potente ejetor funcionou como esperado, lançando o estojo de latão deflagrado contra o piso de ferro. O caminho está livre. A culatra está limpa. A arma está pronta para um novo ciclo de destruição. A guerra implacável não é lugar para angústias existenciais ou reflexões filosóficas. É uma caixa de aço incandescente, sacudida por impactos, onde sobrevive apenas aquele que for mais rápido e preciso, ao socar o próximo projétil pesado na culatra. Esse trabalho físico infinito e sujo
Exige continuidade imediata. O silêncio ensurdecedor dentro do tanque, que resfria por um instante, é quebrado apenas pelo zumbido monótono e irritante do conversor elétrico e pelo gemido baixo e doloroso de um camarada atordoado sob os pés. Nenhum dos sobreviventes ousa relaxar nem por uma fração de segundo. Através do estalo das chamas furiosas e do rugido do metal retorcido que esfria lá fora, um novo som ameaçador começa a surgir nitidamente. A terra úmida da floresta volta a tremer de leve, traiçoeiramente, sob as largas lagartas da máquina soviética emboscada. Por trás de uma colina coberta de arbustos baixos, lançando pesados torrões de terra úmida ao ar, surgem lenta e ameaçadoramente as novas silhuetas angulares da blindagem alemã. Essas silhuetas pesadas transformam-se rapidamente em morte tangível e inevitável. 2 enormes monstros de aço, com cruzes pretas e brancas foscas sobre a espessa blindagem Krupp, avançam pesadamente sobre a crista de terra crivada de crateras. As largas esteiras, com um rangido e estalo ensurdecedores, esmagam a argila úmida, lançando lama para o alto. A elite da Wehrmacht avança para vingar a vanguarda destruída, mantendo um rigoroso intervalo tático. A distância encurta rapidamente. Os longos canos de 88 milímetros de alma raiada vasculham predatoriamente através da fumaça densa e oleosa, buscando metodicamente o alvo camuflado para um acerto direto garantido. Dentro da apertada máquina soviética, o capitão Morozov tateia febrilmente, até sentir os ossos estalarem, com as mãos ensanguentadas nos suportes de munição na penumbra da torre. Vazio. O metal frio ressoa com um vácuo oco e desesperador. Os projéteis perfurantes foram esgotados até o último. As pesadas ogivas de ponta-romba, capazes de romper a espessa blindagem alemã, graças à sua colossal energia cinética, acabaram. No compartimento de munição, restaram apenas as cargas explosivas de fragmentação. Esses projéteis são inúteis contra a blindagem frontal dos pesos pesados que avançam à distância. Explodiriam na superfície, deixando apenas uma mancha de fuligem, sem causar danos internos à caixa de aço monolítica do inimigo. A guerra é uma física balística implacável, onde a ausência do argumento necessário no segundo crítico significa a morte imediata da guarnição. A situação exige uma decisão instantânea e extremamente agressiva. Nada de reflexão, nada de medo. O medo já queimou até as cinzas há muito tempo, deixando para trás apenas a fúria fria e calculista de um profissional encurralado. A zona de morte, que funcionou brilhantemente na primeira fase da emboscada, agora se transforma em uma apertada vala comum. O parapeito de terra da posição destruída não protege mais contra 2 canhões apontados a queima-roupa. Ficar parado significa receber um impacto cinético monstruoso que romperá a frente e esmagará a guarnição contra as antiparas internas. Morozov não tem projéteis perfurantes, mas tem 46 toneladas de aço soviético e um motor poderosíssimo. Aqui, a técnica não atua apenas como uma ferramenta de ferro cega. A máquina torna-se uma extensão física da vontade inabalável da guarnição. O tanque pesado 1S2 é por si só um projétil cinético gigante de enorme poder destrutivo. "Motorista!" ruge Morozov, forçando as cordas vocais ensanguentadas em meio ao estrondo das explosões próximas. "Engata a primeira! Pé embaixo nessa merda! Direto neles! Esmaga na frente!" "Entendido, vou para o choque!" responde o motorista, com a voz abafada como se viesse debaixo d'água, calcando o pedal do acelerador até o talo com toda a sua força. O potente motor diesel de 12 cilindros, modelo V2K, urra com um rugido infernal que rompe os tímpanos. Centenas de cavalos de potência descarregam instantaneamente seu torque monstruoso nas maciças rodas motrizes. O casco de aço estremece violentamente com a partida brusca. 46 toneladas de agressão concentrada, com um rangido selvagem das lagartas, irrompem do estreito abrigo de terra. O tanque empina, lançando metros cúbicos de lama e troncos de árvores com seus elos largos.
A máquina voa em alta velocidade direto para o espaço aberto. Nada de camuflagem, nada de abrigos. Apenas um avanço frontal rápido e suicida contra o inimigo atônito. A massa ruginte de aço soviético avança, quebrando impiedosamente pinheiros jovens e esmagando os restos retorcidos da blindagem alemã. O motor trabalha no limite, lançando pelos escapamentos colunas espessas de fumaça preta misturadas com línguas de fogo. Dentro da máquina que salta sobre os solavancos, o que se vive é um inferno fisiológico. A suspensão de barras de torção rígida transforma cada irregularidade em um impacto dinâmico brutal. A guarnição é arremessada dentro da torre contra as saliências de aço da culatra e do rádio. Morozov agarra-se firmemente às alças de ferro, com os nós dos dedos brancos, cuspindo o sangue espesso do lábio mordido no piso antiderrapante. O municiador atordoado rola impotente entre os estojos de latão deflagrados. O artilheiro tenta freneticamente manter a retícula da mira telescópica nas silhuetas oscilantes do inimigo, mas nessa velocidade louca e com esse solavanco monstruoso, é fisicamente impossível. O canhão principal silenciou. Agora, a arma principal é o rugido gélido do diesel, a massa colossal da blindagem e a cinética imparável do ataque frontal. É um golpe psicológico de enorme densidade. O tanque soviético encurta a distância rapidamente, transformando-se em uma montanha de metal incandescente que avança trazendo aniquilação física inevitável. Os tanquistas alemães são uma elite adestrada, profissionais frios, acostumados a trocas de tiros calculadas a longas distâncias. Mas eles não estão preparados para esse ato brutal e irracional de pressão física direta. Eles olham através de suas óticas de precisão e veem, rompendo a fumaça e a parede de fogo, um monólito de aço vindo em sua direção. Veem claramente ao seu redor os esqueletos em chamas de seus camaradas. Veem torres de muitas toneladas jogadas na lama, com os anéis de rotação arrancados. A percepção de que essa máquina de 46 toneladas que avança sobre eles acabou de triturar sozinha o seu destacamento de vanguarda paralisa o sistema nervoso central. A psique humana quebra muito mais rápido do que qualquer liga de aço. A disciplina alemã sofre uma rachadura crítica sob a pressão de um terror animal e incontrolável. Sua vontade de resistência é esmagada pela cinética da morte que se aproxima. Os nervos da elite não suportam a sobrecarga. O louvado sangue frio desmorona em um instante. Em vez de disparar uma salva certeira a queima-roupa contra o enorme alvo exposto, os motoristas alemães, em pânico, puxam as alavancas de direção até o limite. As pesadas máquinas inimigas dão solavancos bruscos e desajeitados, rangendo as lagartas no solo turfoso. Eles quebram a formação de combate, tentando freneticamente girar na estrada estreita da floresta para escapar do impacto iminente. Os gigantes de aço começam a recuar apressadamente, expondo suas placas de blindagem traseiras, finas e vulneráveis. O ataque psicológico atinge seu ápice. A blindagem frontal impenetrável mostrou-se impotente onde a fibra humana se quebrou. O inimigo foge sem aceitar o combate aproximado, esmagado pela agressão cega e pela pressão indomável da guarnição soviética. O rugido do motor diesel funciona melhor que um projétil perfurante. O combate silencia por um instante. O combate silencia por um instante. O rugido do motor diesel cai bruscamente para um rosnado monótono e surdo, vibrando em cada placa de aço do casco. O inimigo recuou, acuado pela cinética bruta do choque. Mas esse silêncio repentino na floresta é enganoso. A verdadeira natureza da guerra não tolera pausas longas. Ela apenas exige a manutenção imediata de seus mecanismos mortais antes de uma nova onda de destruição. O profissionalismo de um tanquista é a capacidade fria de alimentar sem demora a insaciável engrenagem da guerra com seu próprio sangue, suor acre e cordas vocais estouradas. Dentro da caixa de aço incandescente do pesado tanque soviético, não há espaço para relaxamento ou reflexão sobre o horror vivenciado. A temperatura no estreito compartimento de combate ultrapassa todos os limites fisiológicos de resistência. O ar abafado está saturado com o vapor tóxico da pólvora, emanações acres de lubrificante aquecido
e o cheiro azedo de óleo diesel. O municiador atordoado, gemendo baixo através dos dentes cerrados, levanta-se com dificuldade do piso de ferro, coberto por estojos de latão quentes. Seu aparelho vestibular foi castigado pelo impacto dinâmico de um ricochete alemão. Fios de sangue escuro escorrem do nariz e dos ouvidos, manchando o colarinho da farda suja. Mas as habilidades gravadas pelo reflexo muscular obrigam o corpo ferido a mover-se. A sobrevivência da guarnição agora depende da velocidade de restauração da capacidade de combate do seu único argumento de 122 milímetros. Através da fumaça preta que se dissipa dos destroços alemães em chamas, um caminhão de suprimento soviético, coberto pela lama viscosa, avança em velocidade máxima em direção à posição. A terra ao redor continua a tremer levemente, devido às explosões cegas das pesadas granadas de morteiro inimigas. Começa a reposição febril da munição gasta, sob uma chuva de estilhaços. Encosta no bordo direito. Rápido, não desliga o motor, ordena o capitão Morozov, com a voz seca, forçando as cordas vocais queimadas. Com um esforço físico enorme, ele abre a pesada escotilha de aço da torre. O ar fresco, mas impregnado com a fumaça dos incêndios, atinge seu rosto coberto de fuligem. "Recebe as perfurantes, comandante!" grita um soldado na caçamba do caminhão, jogando caixas de madeira sobre a tampa do motor com um baque surdo. "Manda as explosivas! Carrega mais granadas de fragmentação!" Corta Morozov, segurando com firmeza os cilindros de aço escorregadios pela graxa de fábrica. O cano longo e incandescente do canhão chia raivosamente sob a chuva fina, evaporando a umidade em frações de segundo. A maciça culatra metálica dentro da torre irradia um calor insuportável, capaz de causar queimaduras profundas instantaneamente, mesmo através do tecido grosso do uniforme. A guarnição trabalha em sintonia, como um mecanismo biológico único. Os músculos das costas e dos ombros, exauridos pelo esforço do combate próximo, sofrem cãibras incessantes. Cada novo projétil pesa 25 quilos, um peso morto que precisa ser puxado através da estreita escotilha para o ventre escuro da máquina. As vértebras doem com uma dor surda. Os nós dos dedos estão esfolados em carne viva contra o metal rústico dos estojos e os anéis de condução de cobre das munições. "Suporte do bordo esquerdo completo", relata o municiador com voz rouca, deixando-se cair pesadamente no assento rígido. Suas mãos ensanguentadas tremem devido à exaustão muscular extrema. "Lotação de munição completa", registra Morozov metodicamente, sem emoção, fechando a pesada escotilha do comandante com um estrondo metálico e travando os fechos de aço. A logística da sobrevivência está concluída. O mecanismo mortal está carregado novamente. Mas a guerra não para. O horizonte volta a vibrar de forma ameaçadora. As interceptações de rádio trazem relatórios secos. Neste setor, o inimigo está transferindo novas variantes, ainda mais pesadas, de seus tanques de elite. O Estado-Maior informa sobre blindagens frontais reforçadas, calibres alemães aumentados e uma massa de combate monstruosa que supera as 70 toneladas. A engenharia alemã continua a forjar seus escudos impenetráveis e superpesados, tentando esmagar a defesa soviética com superioridade técnica. Mas, dentro do peso pesado soviético fedendo a sangue, essa informação não causa mais medo. O medo está ausente das equações desses homens exaustos. A guarnição do capitão Morozov aprendeu, com seu próprio sangue, a física cruel desta guerra. Eles gravaram em suas mentes uma verdade técnica absoluta, mais importante do que quaisquer calibres inimigos. Qualquer blindagem Krupp, por mais espessa que seja, tem seu limite físico de resistência. As dúvidas humanas foram queimadas, dando lugar a uma confiança gélida em sua arma pesada. Os tanquistas sabem de um fato. Quando 25 quilos de aço aliado ou uma pesada carga explosiva saem do canhão em alta velocidade, carregam uma energia cinética esmagadora. Essa energia não exige obrigatoriamente a perfuração total das placas.
O impacto de um projétil explosivo pesado a queima-roupa libera um poder químico e dinâmico tão monstruoso que a blindagem inimiga transforma-se em uma armadilha mortal para seus próprios criadores. A diferença colossal de pressão e o vetor do impacto cinético fazem com que as juntas de solda mais espessas estourem. Mecanismos internos são arrancados de seus suportes. A onda de choque que atravessa o metal quebra ossos, rompe órgãos e transforma a guarnição alemã em uma massa sangrenta em frações de segundo, mesmo que na blindagem reste apenas uma mossa enegrecida. Essa confiança nas leis da física transforma a guerra em um trabalho pesado, porém rotineiro. O estoque está novamente carregado. Os projéteis de carregamento bipartido estão firmemente alojados nos nichos metálicos. Os circuitos elétricos estão fechados. A caixa de aço incandescente do tanque soviético paralisou na espera gélida por um novo alvo. Eles estão prontos para continuar esse trabalho implacável, triturando metodicamente qualquer elite que ouse rastejar até a distância de um impacto cinético direto. A névoa espessa e oleosa do combate assenta sobre a terra encharcada, batida por uma chuva fina e incessante. A cortina de fumaça dissipa-se gradualmente, revelando as proporções da aniquilação. A clareira pantanosa transformou-se em um cemitério fumegante da blindagem alemã. Por toda parte jazem carcaças de aço enormes, retorcidas e partidas ao meio, enterradas na lama profunda pelo peso de sua própria blindagem. O fogo devora os restos do combustível, escapando com um zumbido pelas escotilhas abertas e pelos rombos no metal. Dentro das máquinas destruídas, as munições continuam a explodir de forma surda. Mais uma série de detonações internas lança ao ar uma torre de muitas toneladas, arrancando dela pedaços incandescentes de aço Krupp. A blindagem frontal, criada para o domínio total no campo de batalha, mostrou-se impotente diante da fúria cinética do calibre soviético. O metal retorcido esfria lentamente, emitindo um som sibilante sob as gotas de água gelada. Através dos arbustos queimados e dos troncos de pinheiros derrubados, a infantaria soviética avança para a linha de fogo devastada. Soldados cansados, encharcados até os ossos, movem com dificuldade as pernas de chumbo em suas botas pesadas de lama. Eles passam pelos esqueletos em chamas, desviando o olhar com um temor instintivo para o pesado tanque IS-2, camuflado na posição destruída. O monstro blindado está coberto por fuligem, argila e sulcos brilhantes de ricochetes inimigos. Do maciço freio de boca do canhão de 122 mm, ainda sobe um fio fino de fumaça acre. Para a infantaria exausta, essa máquina imóvel parece um monólito indestrutível. Mas, dentro do compartimento de combate, ninguém pensa em heroísmo. Para a guarnição de Morozov, o minuto de silêncio é apenas uma pausa fisiológica necessária antes do próximo arranque em direção ao oeste. Eles nem sequer tentam deixar seus postos. O motorista, com as mãos calejadas apoiadas nas alavancas de aço, engole o ar frio da floresta através da fresta da escotilha de visão. Sua respiração permanece rouca, a região lombar dói, mas os músculos estão prontos para lançar o casco à frente novamente. O artilheiro, com um movimento automático, limpa pela 100ª vez as lentes da mira telescópica com um trapo sujo, removendo a mistura de suor e lubrificante. O municiador, pressionando a orelha rasgada com uma bandagem ensanguentada, verifica a fixação dos novos projéteis nos nichos metálicos. Seus rostos enegrecidos pela fuligem não expressam alegria. A vitória neste confronto é apenas o resultado lógico de um trabalho pesado bem executado. A ferramenta de aço funcionou. O inimigo foi destruído. O capitão Morozov pressiona o botão do rádio. Nos fones, através da interferência estática, irrompe a voz ansiosa do Estado-Maior. 31. Aqui é a base. 31. Informe sua situação. Como me ouve? Câmbio. A voz do comandante soa firme e seca, como o estalo de uma culatra metálica. Base. Aqui é o 31. Posição mantida. O grupo blindado pesado do inimigo foi totalmente destruído. Estão queimando. Sem baixas na guarnição.
Mecânica normal. Munição totalmente reposta. Forneça novas coordenadas. Solicito alvo para a continuação do trabalho. Câmbio. Nessa troca de rádio curta está escondida toda a essência cruel de sua guerra implacável. Nada de palavras vãs sobre o dever. Nada de bravata. Apenas o profissionalismo mortal de homens que se transformaram em um mecanismo de sobrevivência e aniquilação. Eles sabem que à frente restam centenas de quilômetros de estradas enlameadas, milhares de toneladas de aço inimigo e inúmeras armadilhas mortais. E estão prontos para quebrar essas barreiras com seu poder cinético. Esse trabalho insuportavelmente sujo não deixa espaço para dúvidas. A vontade da guarnição, multiplicada pela força do enorme calibre, é a garantia inabalável do fim desta carnificina. A engrenagem exige continuidade, e a máquina de 46 toneladas está pronta para o seu próximo disparo esmagador.